ti. Para ti eu viverei, me curvo diante do meu Rei, porque é sem fim o amor que encontrei. Jesus, és a vida em mim, para sempre te amarei. Esta, sem dúvida, é uma oportunidade especial para podermos dizer todos juntos ao Senhor que o amamos e que tudo aquilo que somos, fazemos e vivemos possa ser, de facto, uma expressão da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa expressão de amor por um Deus que nos ama tanto. E Ele já provou o seu amor por nós e o fez de uma forma excelente e queremos celebrar isso também esta manhã. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, abraçar a todos aqueles também que nos visitam, sintam-se em casa. Esta é a família que se reúne aqui ao domingo e noutros momentos. Esta é a família que experimenta Cristo aqui nesta redondeza. O irmão Carlos estava no outro dia a registar que provavelmente há 100 anos que está a fazer o trabalho aqui presente, expressão de igreja aqui, neste lugar. Como igreja celebramos 92 anos, mas o Evangelho fez-se presente antes e então esta é essa expressão aqui. Então todos são bem-vindos, espero que todos possam sentir em casa. Sempre gostamos de lembrar e de celebrar a vida daqueles que celebraram o seu aniversário e esta semana temos o Joel que celebrou o seu aniversário, nos alegamos com a vida, com mais um aniversário. O irmão Carlos Abalada, creio que não está, provavelmente anda algures na Europa no seu trabalho, no seu caminhão, lembramos a ele. O Benjamin, que também creio que não está hoje, o nosso Ben, a gente também celebra o seu aniversário. E o Lucas Gomes, que também creio que não está. Mas de todos eles nós de facto somos gratos, porque a vida é a expressão do cuidado e da fidelidade do Senhor, então por todos eles nós agradecemos. No último banco está, como habitualmente, o boletim da igreja, tem alguma informação para podermos partilhar, para podermos também usar no nosso dia-a-dia. Por favor, usem
para poderem acompanhar a vida da igreja. Alguns recursos nós vamos partilhando também ao longo do mês. Para os irmãos que não estão ainda associados ao grupo do WhatsApp, por favor, usem o grupo do WhatsApp. Tem esta vantagem de podermos facilmente partilhar informação. Se alguém não está ainda, por favor, avise-me, porque às vezes estas coisas da tecnologia falham. Ajudem-me a manter isso atualizado. E falando em recursos, a nossa livraria, como eu falei a semana passada, temos novos materiais, particularmente Bíblias. Temos ali algumas Bíblias de diversos modelos, diversas traduções. Por favor, ofereçam Bíblias. Não deixem de oferecer Bíblias. É a melhor oferta que nós podemos dar a alguém, é a palavra. Então, tem ali, depois, podendo e desejando, podemos facultar. Folhetos. Temos também ali alguns folhetos. Às vezes nós queremos partilhar o Evangelho, queremos deixar a morada com alguém. Tem ali folhetos da igreja, também com uma mensagem focada em Cristo. Podem sempre levar. Está lá no último, ali na nossa vitrine, ali na parte de trás, por favor. O que está ali é para usar. E queria fazer um anúncio que aqueles para o qual o anúncio faz sentido não vão ouvir o anúncio. Os irmãos já perceberam que alguns irmãos aqui estão no culto com fones. E eles não estão a ouvir nada de extraordinário. Estão a participar no culto, porque para aqueles irmãos que têm alguma dificuldade de ouvir, o nosso sistema de sonoplastia tem um recurso. Se por acaso, portanto, os irmãos que ouvem mal não vão ouvir este anúncio, não é? Os que precisam, não é? Então, se por acaso algum familiar precisa de ajuda nesse sentido, nós temos alguns recursos ainda para disponibilizar e seria certamente bom podermos ajudar, porque creio que abençoa a vida daqueles que podem, dessa forma também, participar do culto e estar inteirado de tudo aquilo que vamos aqui partilhando. Ed, podes vir aqui dar notícias. Próximo sábado vamos ter uma atividade especial. Aqui a igreja do Treviscal, com alguma frequência, põe-se em cima das rodas. Se calhar é melhor usar ali o microfone. Bom dia a todos. Então, no próximo sábado, às 9h30 da manhã, nós estaremos nos encontrando aqui na igreja para estar fazendo o passeio sobre rodas. É um passeio que todo ano a igreja faz. O ano passado acho que nós não conseguimos fazer, por questões de tempo. Mas esse ano, graças a Deus, nós podemos fazer. Tá? Toda a igreja está convidada. Você que não anda de bicicleta, não sabe andar, não se preocupe, pensamos em você também. Então, nós vamos nos reunir, daqui da igreja, nós vamos nos reunir aqui no Parque de Troviscal, certo? Logo ali à frente, um pouco abaixo da Igreja Católica, tá? Então, por volta das 10 horas, mais ou menos, todo mundo vai estar lá e nós vamos nos unir, vamos fazer um piquenique ali, vamos almoçar todos juntos. Então, fica o convite a cada irmão. O seu almoço que você faria na sua casa, você vai fazer e levar e compartilhar conosco lá, certo? Uma coisa que eu queria pedir, quem tem uma chart com uma mensagem bíblica? Alguém tem? Um chapéu que tenha pelo menos o nome Jesus? Alguém tem? Se não tem, confeccione. Não, nós vamos ter para... Vamos ter algumas também. Então, para a gente estar uniformizado lá, para as pessoas que estiverem próximas a nós possam ouvir e possam ver o quanto nós temos o perfume de Deus naquele lugar. Amém? Se calhar só por uma questão de logística, no encontro aqui às 9h30, quem traz o almoço pode deixar aqui, depois vamos sair e depois às 12h30 reunimos lá no parque. Obviamente que o que nós vamos fazer é um passeio intencional. Nós vamos percorrer aqui os lugares de bicicleta e vamos partilhar o Evangelho. Vamos parando com as pessoas que encontramos, partilhamos a palavra, se pudermos ter uma conversa temos, se pudermos orar, oramos com eles. E, portanto, o objetivo é esse. Os irmãos que têm bicicletas, por favor, tragam bicicletas. Nós temos algumas aqui da igreja, mas não chegam, só temos 6. Por favor, quem tiver, por favor, traga, porque queremos pôr Troviscal sobre rodas, está bem? Então vamos aproveitar esta oportunidade. A nossa loja social continua a funcionar. Amados, a cada semana que passa os desafios são maiores. Esta semana pudemos ajudar com recursos para algumas famílias que estão a ser realojadas pelo plano de alojamento social da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Conseguimos entregar algumas mobílias que precisaram, roupas, coisas que não acontecem nem à quarta nem ao sábado aqui na loja, mas que durante a semana
semana, nós podemos também, desta forma, ajudar. Lá atrás, no placar, está uma outra lista, não agora a da sexta, está uma outra lista, porque precisamos de coisas específicas que nos têm estado a pedir e que nós não temos. Se os irmãos puderem passar, entretanto vamos pôr também no grupo do WhatsApp, são coisas práticas que às vezes algumas delas poderemos ter em casa e não precisamos, por favor tragam. Estamos nesta fase a pedir que não nos tragam mais roupa, nós temos muita roupa para processar, temos demasiada roupa, portanto se puderem evitar trazer-nos roupa, por favor não a tragam, porque temos demasiada roupa para processar, mas temos então alguns artigos que nos são necessários. A cesta solidária também precisa, também ao lado está lá a lista daquilo que precisamos para a cesta solidária, nós queremos também então ajudar dessa forma. Claro que todos estamos muito cientes de tudo aquilo que tem estado a acontecer na Venezuela e, como tínhamos falado anteriormente, queremos nos associar à Convenção Batista Portuguesa em conexão com a Convenção Batista da Venezuela, já está a enviar recursos para lá, recursos financeiros, e então a forma de nós podermos ajudar hoje, de uma forma muito particular, não só hoje, mas nos próximos domingos, ou através da conta que eu partilhei no grupo e que está ali também no placar, ou através da oferta que podem deixar ali no nosso baúzinho, tudo vai ser encaminhado, na certeza que tudo aquilo que entregarmos aqui vai ser usado para abençoar a vida daqueles que muito precisam nesta época lá na Venezuela. E vamos continuar a orar por estes nossos irmãos e por este país que tanto precisa. A melhor escola do mundo funciona e funciona bem. Pelo menos eu espero que seja esse o relatório que o irmão Carlos nos vai trazer. Eu espero que sim. Mas o irmão Carlos tem algumas coisas para partilhar connosco sobre a nossa maravilhosa escola. Eu depois, no fim, vou pedir ao irmão Carlos que termine orando e depois continuamos o nosso tempo de louvor juntos. Bom dia, irmãos. Eu não venho apresentar um relatório. Venho só lembrar algumas coisas. É que estamos em época de férias, as escolas fecham, os alunos vão para outras realidades, mas eu queria dizer que a nossa escola não fecha. Ela mantém as portas abertas todos os domingos às 10 horas da manhã. E, portanto, o desafio é que, mesmo em férias da outra escola, que é importante, possamos estar presentes na escola mais importante, que é a nossa EBD. E nós temos os melhores professores do mundo. Professores que não têm salário, mas estão muito satisfeitos, porque servem ao Senhor. E então, os alunos estejam presentes em cada domingo para aprender desta palavra, que é o estudo da palavra de Deus. E nós hoje vamos também recordar que a nossa escola bíblica de férias vai decorrer, e os meninos já estejam a pensar e a marcar esses dias, na última semana de agosto. A partir do dia 24, salvo erro. Não sei, quantos dias são? Uns 4 ou 5, não é? Segunda a sexta. Então, é de 24 a 28. 24 a 28 de agosto. Marquem lá as vossas agendas para que nesta data estejam disponíveis para a EBF, Escola Bíblica de Férias. E nós hoje vamos, ao falar da nossa Escola Bíblica Dominical, do valor que ela tem para cada um de nós, vamos recitar o nosso texto base para este ano, que se encontra em Jeremias 9, 24. Então, e vamos ficar de pé, vamos recitar este texto e logo a seguir vamos cantar o nosso hino da Escola Dominical, que nos incentiva a estarmos presentes nesta escola bendita, que é a Escola Dominical. Então, Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia
juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Então, vamos cantar o nosso hino de convite a virmos estar presentes na escola dominical. Ao cantarmos, quando nós dizemos, vem comigo à escola, viremos para aquele que está ao nosso lado, fazendo esse convite e vincando esta oportunidade. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas noites ali aprendemos a bendita palavra de Deus. Vamos todos alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Ó Jesus, sempre presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de, neste domingo, neste que é o teu dia, podermos estar na tua casa para te podermos louvar, para te podermos, Senhor, adorar conforme tu desejas. E, Pai Santo, te agradecemos por cada vida, por cada coração aqui presente nesta manhã. Pai Santo, rogamos as tuas bênçãos para cada um, para que cada um possa sentir alegria em estar nos teus átrios, alegria em pisar o santuário da casa do Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra já realizado nas diferentes classes nesta manhã. Pai Santo, que tu possas abençoar aquilo que a tua palavra tem para nos transmitir a cada aluno da nossa escola dominical, desde criança até aos mais idosos. Pai Santo, que tu possas abençoar a tua palavra e que ela possa frutificar na vida e no coração de cada um, Senhor. Rogamos a tua bênção e a tua direção, Senhor, para este culto que desejamos tributar. Que, Pai Santo, tu possas tirar dele honra e glória para o teu nome e nós possamos ser abençoados pela nossa participação nele, mas sobretudo pela tua palavra que tens para compartilhar connosco nesta manhã, Senhor. Pai Santo, neste momento queremos colocar também no trono da tua graça todos aqueles nossos irmãos e outros habitantes lá na Venezuela, Senhor, que sofrem por aquela catástrofe que ali aconteceu. Pai Santo, tu conheces todas as coisas,
Tu conheces a cada coração e conheces as suas necessidades. Tu possas, Pai Santo, através de cada um de nós e de muitos outros, ajudar na superação dessas necessidades. Pai Santo, que Tu possas também tocar no coração de todos aqueles que têm poder para que as guerras que estão em cada nação possam ser debeladas e que o povo, mas sobretudo o Teu povo, possa sentir a paz que Tu concedes. Bendito Deus, que não é uma paz ausente de problemas, mas é uma paz assente na certeza de que Tu és Salvador e Senhor. Rogamos-te estas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, é um privilégio podermos estar juntos a celebrar o nosso Deus como igreja. E o irmão Carlos orava por tantos povos que não estão a ter esta oportunidade. E nós temos este privilégio, esta bênção. Então, vamos cantar, vamos celebrar, dar glória ao nosso Deus, este Deus que enviou o seu Filho, bendito. Vamos exultar o nome do nosso Deus com este hino. A Deus demos glória. Seu Filho
hoje nós vamos ter a oportunidade de celebrar um momento da ceia e o Senhor trouxe ao meu coração estes cânticos, estes coros, estes hinos que temos na nossa coletânea para glorificar o seu nome, celebrar este sacrifício, celebrar as bênçãos que temos acesso através de Jesus Cristo. E o nome do nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Este coro bem antigo veio ao meu coração. Celebrar o quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus, Rei, Salvador, Criador, Ele que é a nossa rocha, aquele que é omnipotente. Nós queremos adorá-lo para sempre, honrá-lo e celebrar quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Vamos cantar este coro, celebrar o nosso Jesus. Maravilhoso sim, maravilhoso sim, maravilhoso sim, é meu Jesus, é Rei e Salvador do mundo Criador. Maravilhoso sim, é meu Jesus, é rocha eterna, o Rei prometido, omnipotente Deus. Vinde adorá-lo, para sempre honrá-lo. Maravilhoso sim, é meu Jesus. Do início, maravilhoso sim. Maravilhoso sim, maravilhoso sim, maravilhoso sim, é meu Jesus, é Rei e Salvador do mundo Criador. Maravilhoso sim, é meu Jesus, é rocha eterna, o Rei prometido, omnipotente Deus. Vinde adorá-lo, para sempre honrá-lo. Maravilhoso sim, é meu Jesus, é rocha eterna, o Rei prometido, omnipotente Deus. Vinde adorá-lo, para sempre honrá-lo. Maravilhoso sim, é meu Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura que estará projetada de alguns versículos do Salmo 118. Eu ia pedir a um irmão ou uma irmã que queira fazer esta leitura em alta voz, até vou virar o microfone para aí para se apanhar ainda melhor. Pode-se levantar no seu lugar e fazer a leitura que está projetada. Algum irmão pode ajudar? Alguma irmã pode ajudar fazendo esta leitura?
Sim. Obrigada, irmã Rosa. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu sei que eu convidei a fazer leitura sentados, mas vamos ler os últimos 2 versículos, o 28 e o 29, vamos ler em uníssono. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós vamos celebrar este Deus que é supremo, que não há outro como Ele, este Senhor que faz coisas maravilhosas, que é a rocha em quem nós podemos firmar a nossa vida. Vamos celebrar cantando este coro: Deus supremo és, incomparável, maravilhoso na sua majestade. Supremo és, soberano em glória. Homens comigo, És incomparável, Senhor, maravilhoso em tua formosura. homens comigo, És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. vamos cantar no início: Deus supremo és. Deus supremo és, soberano em glória. Homens comigo, És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. não há outro Deus. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Irmãos, estamos a celebrar que não há Deus como o nosso. Que alegria nós podemos celebrar isto juntos, com as nossas vozes, com o nosso coração. Irmãos, eu queria convidar quem desejar neste momento, quem veio preparado para isso, quem o Senhor colocou no vosso coração, entregar dízimos e ofertas neste momento. Nós vamos cantar novamente este coro de celebração ao nosso Deus, e quem desejar terá a oportunidade de fazer entrega de dízimos e ofertas. Quem nos visita não se sinta constrangido a participar, obrigado a participar deste momento. É algo que fazemos como um ato de louvor, adoração ao nosso Deus, na certeza de que tudo o que temos é dele, e nós chegamos aqui e escolhemos entregar algo que o Senhor também colocou na nossa vida primeiro. Então vamos cantar novamente Deus Supremo és, enquanto fazemos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Deus supremo és, soberano em glória. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável,
Deus como o Senhor não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Querido Deus, não há Senhor como Tu. E nós somos tão gratos porque nesta manhã nós podemos vir à Tua presença, derramar-nos na Tua presença, Senhor, celebrar o Teu nome, celebrar quem Tu és, através de Jesus Cristo também, Senhor. Pai, nós Te queremos agradecer porque no meio de um mundo tão caótico, no meio de circunstâncias tão difíceis de entender, Pai, nós sabemos que Tu continuas a ser o Senhor. Tu continuas a ser soberano, supremo, sobre este mundo, sobre o mar, sobre o vento, sobre as nossas vidas. E nada, Senhor, nada foge do Teu propósito, Senhor. E nós nem sempre entendemos, mas queremos sempre depender de Ti, Senhor. E nesta manhã nós agradecemos, Pai, porque Tu tens sempre sustentado, tens sido fiel a Ti e a nós, Senhor, também nas nossas vidas, Senhor, com estes recursos financeiros que nós podemos trazer à Tua presença, Senhor. E nós pedimos a Tua bênção sobre eles. Pedimos que Tu dês sabedoria a quem vai manusear estes recursos, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, que nunca nos desviemos da Tua vontade e do Teu propósito, Senhor. Usa-nos e usa estes recursos que entregamos na Tua presença, que sejam para a Tua honra e glória e o trabalho neste lugar, Senhor. É isto que oramos com gratidão, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nós estamos a celebrar, vamos celebrar já daqui a pouco, esta salvação que Jesus Cristo nos permite ter. E nós vamos cantar. Os irmãos podem sentar. Nós vamos cantar um coro que nos lembra que esta salvação é pela graça, por meio da fé, não pelas nossas obras. E hoje, na EBD dos Jovens, tocámos neste assunto. Não pelas nossas obras, mas as obras têm que existir. Mas não por elas nós alcançamos esta salvação. É só pela graça. E nós vamos cantar e celebrar para o louvor e glória do nosso Deus. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé em Jesus. Para relembrar quem já não cantava há muito tempo, deu para aprender quem não conhecia. Vamos cantar novamente, pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos.
graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Enquanto as nossas crianças vão subindo, eu vou pedir aos irmãos que, por favor, abram as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 1. Vamos manter aí a nossa Bíblia aberta. Vai ser por aí que nós vamos nos conduzir na palavra. Mas, amados, eu queria só partilhar convosco um texto que me sustenta esta manhã. Em Números 22, versículo 28, está registado por Moisés o seguinte: Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse. Há um momento da história da primeira aliança que Deus usou uma jumenta para falar. E, amados, é assim que eu me sinto hoje. Normalmente sinto-me assim, hoje particularmente. Juízes 2 o livro de Juízes 1 e 2 é o início de um registro muito particular da história do povo de Deus. Aliás, os registros históricos devem ser realmente de grande importância, porque Deus fez questão de os usar e nos deixar para hoje, para nosso benefício. Será um erro irremediável da nossa parte ignorar ou esquecer a história. Deus não fez isso e nós não podemos fazer isso. E considerar a história com tudo o que ela inclui. Sim, por vezes ela vai nos trazer coisas boas, por vezes a história vai nos lembrar coisas menos boas. Sim, a história vai registar alguns erros, com certeza que vai. Mas com toda a certeza a história vai nos lembrar e ajudar a celebrar muitas vitórias. E no caso da história do povo de Deus, da história da relação de Deus com o seu povo, amados, Deus é o mesmo, num ambiente de relacionamento um pouco diferente, mas os mesmos propósitos, o mesmo plano. E o livro de Juízes registra então um desses períodos mais atribulados e difíceis do povo de Deus, o povo da aliança. Um período que vai desde a morte de Josué até ao nascimento de Samuel e, por consequência, esse período dos juízes que vai chegar depois já no registro do livro de Samuel a Saúl, o primeiro rei de Israel. Momento em que termina este modelo de governo que o povo de Israel teve, chamado de juízes, um modelo de liderança que durou pouco mais de 3 séculos. Amados, o livro de Juízes não conta uma história bonita. Não. O livro de Juízes é, de facto, o relato de acontecimentos muito difíceis. Por vezes o relato é pesado e é-nos difícil digerir isso, mas é história e provavelmente a nossa história vai incluir também momentos desses. Israel entrou num período de espiral de degradação, em ciclos de arrependimento, de busca do Senhor, queda na desobediência e no pecado, consequente afastamento de Deus, e esses ciclos vão se repetindo e repetindo, que leva, no final do livro dos Juízes, por pelo menos 4 vezes, Deus registar o seguinte, em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. No fim deste período degradante, por pelo menos 4 vezes, esta é a avaliação que Deus faz. Não havia liderança e cada um fazia o que lhe parecia certo. Se há uma primeira lição que nós precisamos de reter deste texto e deste registro e do livro dos Juízes, é que com toda a certeza nunca será bom
cada um fazer o que lhe parece aos seus próprios olhos. Quando isso acontece, com toda a certeza, as coisas não estão bem. É interessante, amados, que o livro de Juízes começa com a morte de Josué. Josué foi um grande líder do povo de Deus, do povo de Israel. Deixou um bom exemplo. Os irmãos, estando aí abertos em Juízes, podem andar, creio que 1 ou 2 páginas para trás, em Josué, capítulo 24. Vamos ler aquilo que é o bom exemplo de um grande líder que Israel teve. Josué 24, 14 e 15. No fim da sua vida, eis a mensagem que Josué deixou para o seu povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal, servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este foi o grande ensinamento que Josué deixou no fim da sua vida para o seu povo. Mas, como eu li há pouco, amados, o livro de Josué começa com o registro da morte deste grande líder. E a morte, a perda de um grande líder, é sempre um momento desafiante e difícil. Se olharmos aí para o capítulo 2 de Juízes, voltando ao livro de Juízes, a partir do versículo 6, no capítulo 2, isso está registado. Havendo Josué despedido o povo, foram os seus filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timiade-Edes, na região montanhosa de Efraim, na norte do Monte Gaás. Foi também consagrado a seus pais aquela geração e outra geração após eles. E outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tão poucas obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Este é o desafio, amados, que vem após a morte de um grande líder. Amados, isto aconteceu outras vezes. Aliás, o livro de Êxodo começa com a morte de José, e a morte de José, um grande líder, trouxe dificuldades. O livro de Josué começa com a morte de Moisés. A morte de Moisés trouxe dificuldades ao povo de Israel. O livro de Reis começa com a morte de Davi, e a morte de Davi trouxe desafios e dificuldades ao povo. Em todos estes casos percebemos o desafio que foi lidar com uma ausência e uma transição de liderança, mesmo no ambiente do povo de Deus. E por isso eu creio que há uma segunda lição que nós podemos tirar deste livro, desde já, é que a ausência de uma liderança fiel e temente a Deus causa sempre grandes prejuízos. Isso é muito evidente aqui no livro de Juízes. Moisés e Josué, os líderes que antecederam este momento, foram homens altamente comprometidos com Deus. Moisés e Josué lidaram o povo desde o Egito até Canaã, a terra prometida. Uma jornada muito difícil e desafiante. Procuraram fazê-la em obediência ao Senhor, mas não foi fácil, foi muito desafiante e ainda assim eles cometeram erros. Sim, eles cometeram erros. Um erro enorme que o livro de Juízes registra destes dois líderes foi eles não terem cumprido integralmente a ordem e a orientação do Senhor na tomada da terra de Canaã. Em Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 1, Deus é muito claro em dizer através de Moisés que eles, ao tomarem posse da terra, teriam de expulsar todas as nações que lá estavam. E isto acontecia num ambiente desafiante e difícil, porque envolvia guerras, mortes. Mas essa foi a ordem clara que Deus deixou. Em Êxodo capítulo 23, e depois mais à frente nesse capítulo também, a partir do versículo 31, ele fala exatamente a mesma coisa.
Era necessário expulsar os povos que ali estavam. Em Números 33, a partir do versículo 51, e usando a tradução do livro, a Bíblia para hoje, está registado o seguinte: quando passarem para o outro lado do Jordão, para a terra de Canaã, deverão expulsar toda a gente que lá viver e destruir os seus ídolos, imagens feitas de pedra e de metal, assim como santuários pagãos que têm sobre as colinas e aonde adoram os seus deuses. Dei-vos essa terra, tomem-na e vivam lá. Mas têm que expulsar eles. Eles não podem ficar. Estas são ordens claras, difíceis de compreender, difíceis de pôr em prática, mas estas eram ordens claras que têm que ser compreendidas à imagem da realidade da primeira aliança, que não é a nossa aliança, é uma outra aliança, mas também têm que ser compreendidas tendo em mente e lembrando em cada momento os atributos de Deus. Que Deus é perfeito, que Deus é amoroso, que Deus é compassivo, que Deus é cheio de misericórdia, que Ele é cheio de sabedoria. Sim, estas ordens difíceis de pôr em prática eram dadas por um Deus que é um Deus perfeito. E a grande razão pela qual Deus tinha dado esta ordem era para benefício do povo de Deus. Infelizmente veio-se a comprovar que Deus tinha razão. E Deus tinha sido muito claro. Em Êxodo 20, nós conhecemos os 10 mandamentos, não conhecemos? Êxodo 20 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da escravidão do Egito. Não prestes culto a outros deuses senão a mim. Não tenhas outros deuses diante de ti. Não faças imagens nem esculturas de ídolos, seja do que for que viva no céu, na terra ou nos mares. Não te inclines perante eles, nem lhes prestes adoração, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não admito partilhar isto na linguagem atualizada. Não admito partilhar o culto com outros deuses e o castigo, a maldade dos que me desprezam até à 3ª geração e 4ª, mas dispenso o meu amor sobre milhares dos que me amarem e me obedecerem. Esta era a grande razão, porque Deus sabia do problema que podia acontecer no povo de Israel e que infelizmente se comprovou. Partilharem o seu Deus, o seu coração, partilharem o seu coração com outros deuses. O que o relato de Juízes nos ajuda a entender é que Deus sabe muito bem o que diz e o que manda fazer e o que fala, e por muito estranho e por vezes difícil que seja a sua vontade expressa aos nossos olhos e entendimento, elas são mesmo para cumprir integralmente. Israel falhou. E os líderes, Moisés e Josué, falharam nisso. Falharam nisso, amados. E por isso há um terceiro ensinamento que eu creio que faz sentido nós retermos desde já. E que está presente no livro dos Juízes. É que nós temos mesmo que obedecer a Deus. Deus tem mesmo de ser o único e exclusivo Senhor das nossas vidas. Não podemos partilhá-lo com nenhum outro Deus, que sendo um qualquer outro Deus, não sendo Ele, é um falso Deus. E de facto, o livro dos Juízes deixa-nos essa mensagem. Mas o livro de Juízes começa com uma mensagem de esperança. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1 de Juízes. Parece que neste ponto confirma-se aquilo que mais à frente lemos, em que após a morte de Josué ainda havia um remanescente de gente fiel. Então, Juízes começa com isto. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Eles procuraram o Senhor. A ausência do líder de Josué, agora já morto e não presente, agora não tendo esse líder, a liderança que estava presente decide fazer aquilo que sempre tem que ser feito. Buscar e ouvir o Senhor. E eles começam bem. Tal como já lembrámos em outros textos, Josué tinha sido muito claro com o seu povo em relação ao plano de Deus. Podemos voltar ao capítulo 23 de Josué, 2 páginas anteriores, versículo 4. Portanto, isto é a parte final da vida de Josué. E ele renova este ensino, esta ordem para o seu povo. Vede, Josué 23, 4.
Vede aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, para guardar-vos e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. A ordem era muito clara, Não havia dúvidas em relação à ordem do Senhor. Não havia dúvidas sobre aquilo que Deus já tinha falado ao seu povo. Mas este era um momento diferente. Josué não estava, eles estavam perante o cumprimento e o avanço desta missão e eles consultam ao Senhor. Em momentos diferentes, em desafios diferentes, buscar e ouvir o Senhor será sempre a melhor e grande decisão. E eu creio que este é um quarto grande ensino que este texto deixa para nós. É que será sempre na nossa vida a melhor decisão, considerando aquilo que Deus já falou antes, buscá-lo, ouvi-lo, porque certamente Ele irá responder, Ele irá falar. No versículo 2, amados, do capítulo 1 de Juízes, confirma-se que Deus responde. Vejam o versículo 2. Respondeu o Senhor. O povo buscou ao Senhor e Deus respondeu. Judá subirá e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Deus responde e Deus responde logo com promessas. E as suas promessas são cumpridas. No versículo 4 está o cumprimento dessa promessa. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus. Deus cumpriu a promessa. Deus esteve com eles. Versículo 19, podemos ver ainda no capítulo 1, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá. Versículo 22, na parte final, o Senhor era com eles. Deus cumpriu a sua promessa. Mais um ensino, amados, para nós neste texto. Algo que sabemos, algo que cantamos tantas vezes nos hinos que celebramos aqui juntos e noutros momentos, e através dos quais nós agradecemos a Deus. Deus é realmente fiel, Ele não falha, Ele cumpre o que promete, Ele é soberano, Ele é poderoso e sempre irá cumprir a sua palavra. Isto fica muito evidente aqui neste texto. Mas, amados, os versículos 19, a segunda parte do versículo 19, começa-nos a revelar algo assustador. Vejam o que diz a segunda parte do versículo 19, capítulo 1 de Juízes. Porém, Judá não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Eles fraquejaram perante o poder militar daquele povo. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Versículo 27 e seguintes, é uma descrição de todas aquelas batalhas que eles enfrentaram e que em todas elas está registado que eles não expulsaram definitivamente aqueles que ali estavam. Estes versículos revelam algo assustador. Israel, mais uma vez, não cumpriu integralmente as ordens de Deus. Buscou ao Senhor, Deus respondeu, eles sabiam qual era a ordem e eles não cumpriram. Israel teve como que uma obediência seletiva. Obedeceu, mas não na íntegra, àquilo que Deus disse. E por esse motivo, Deus, que nunca desiste do seu povo, no início do capítulo 2, faz algo que Ele faz de uma forma recorrente. Lembrava isso a semana passada com os irmãos aqui. Versículo 1 do capítulo 2 de Juízes. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribeis os seus altares. Contudo, não obedeceste à minha voz. Que é que fizestes?
Pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Amados, Deus faz sempre isto connosco. Ele repreende-nos. E Ele foi repreender o povo de Israel, porque mais uma vez ele tinha errado. Podemos aqui, amados, registar mais um ensino desta palavra. Deus não abdica, não cede a uma obediência parcial ou seletiva, e Deus nunca deixará de nos repreender quando nós fazemos isso. Ele nunca deixará de o fazer. Amados, quando continuamos a ler este capítulo 2 de Juízes, no versículos 4 e 5, provavelmente temos aquele sentimento de que, uau, isto vai correr bem. Afinal, vejam o versículo 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou, e daí chamarem ao lugar Boquim e sacrificarem ali ao Senhor. Ou seja, eles ouviram a repreensão de Deus, choraram, arrependidos do seu pecado, e nós haveríamos de pensar, bom, isto vai correr bem. O povo arrependeu-se, ele atendeu à voz do Senhor. Infelizmente não foi isso que aconteceu, amados. O restante do capítulo 2 é uma visão antecipada daquilo que todo o livro de Juízes nos vai descrever. Versículo 11 e versículo 12. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos balins, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Mais uma vez, Israel não quis pagar o preço de uma obediência integral. Desvalorizou verdadeiramente o seu Deus, o Deus que já tinha feito e que lhes dava vitória e que respondia. O versículo 17, amados, deste capítulo 2, é uma imagem muito dura e difícil até de ler. O versículo 17 diz: contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Uma palavra forte para descrever aquilo que estava a acontecer no povo de Israel. Uma imagem muito dura e forte. Os versículos 14 e 15 revelam as consequências deste pecado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores, e os pilharam e os entregou às mãos dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. É difícil, amados, de ler este texto. Deus agia diretamente em justiça sobre o seu povo por causa da sua desobediência e do seu erro. A partir do versículo 20, nós temos uma descrição daquilo que era o resultado prático das consequências práticas do pecado de Israel. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Ou seja, Deus foi usar as outras nações para trazer justiça e juízo sobre o povo de Israel. E nós bem sabemos como isso trouxe prejuízo ao seu povo. Amados, mais um ensino deste texto. Deus não abdica de uma obediência absoluta e total, porque ela é melhor para nós. E quando não o fazemos, certamente haverá consequências. Sempre vem à minha mente, neste momento, quando penso estas coisas, um texto que está registado em Números 32, 23. O momento em que duas tribos e meia pedem a Moisés para não atravessar o Jordão. Querem ficar deste lado. Mas a condição era, vocês têm que ir ajudar e depois podem retornar. E há lá uma palavra muito interessante, porque eles são avisados. Se vocês não cumprirem isso, o vosso pecado vos irá encontrar. Amados, sempre teremos um encontro com o nosso pecado. Isso é garantido.
Deus não deixará de o fazer. Amados, vamos ter, se querendo o Senhor, outras oportunidades para caminhar ao longo deste livro. Mas olhando para esta história, para o início desta história, deste período da história do povo de Israel, o que é que isto tem a ver connosco? Que aplicação nós podemos fazer à nossa vida? A verdade é que nós estamos na nova aliança, não estamos na antiga aliança. Nós vivemos numa realidade de relacionamento com Deus nova, mas o Deus é o mesmo, as ordens são as mesmas e a obediência que Ele espera é a mesma, absoluta e total. E nós estamos a viver isso agora, após a revelação perfeita do Pai através de Jesus Cristo, como nós há pouco celebramos. Uma revelação muito significativa, amados, que não nos pode deixar indiferentes. Amados, eu nem vou... Eu estive tentado a fazê-lo, mas depois desisti. Não vou fazê-lo. Não vou deixar os textos que nos Evangelhos nos respondem a algumas perguntas que eu queria deixar para a nossa reflexão. Mas eu queria muito desafiar a que todos nós, ao longo desta semana, pudéssemos procurar naquilo que Jesus viveu e ensinou respostas a estas questões que nos são levantadas por esta história. Será que Jesus alguma vez disse que era bom cada um fazer o que lhe apetecia? Será que Jesus alguma vez disse que era aceitável para Ele e para Deus, para o Pai, cada um fazer o que lhe parece reto aos seus olhos? Será que Jesus alguma vez ensinou sobre a necessidade de uma liderança fiel e temente a Deus? Aliás, Ele fez o maior investimento da história no que diz respeito à preparação de liderança. Ele fez um curso intensivo de 3 anos com discípulos, líderes. Ele foi o exemplo de liderança e ele ensinou tudo aquilo que nós precisávamos saber sobre liderança. Será que encontramos nele resposta a essa questão? O que é que Jesus ensinou sobre a obediência a Deus? E já agora sobre a exclusividade de Deus na nossa vida. Será que Jesus falou sobre isso? Jesus deu-nos alguma orientação sobre o que é obedecer? Qual o modelo da obediência? Bem, nós acabámos de celebrar aquele que é o expoente máximo do exemplo do que é obedecer na íntegra àquilo que Deus pede. Mesmo quando Jesus, num momento de grande angústia, pediu ao Pai: Pai, se for possível, passe este cálice. Mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Será que Jesus nos ensinou alguma coisa sobre o que é obedecer integralmente à palavra? Será que Jesus, no seu ministério, no seu ensino, ensinou-nos alguma coisa sobre a importância de buscar a Deus, de o ouvir? Será que Ele nos deixou algum exemplo nesta matéria? Ele deixou-nos algum ensino sobre o que é, quais são as respostas de Deus à nossa busca? E no que diz respeito à fidelidade, à soberania e ao poder do Pai, será que Jesus nos deixou alguns ensinos sobre isso? Eu estou agora a perceber que devia ter posto, se calhar, aí no ecrã todas estas questões, porque elas vão nos ficar, se calhar, esquecidas, então eu vou pô-las para a nossa reflexão no grupo do WhatsApp, para ver se nós podemos juntos refletir, cada um em sua casa, e buscar na intimidade com o Pai respostas a estas perguntas. Amados, será que Jesus, alguma vez no seu ensino, nos deixou a ideia de que Deus abdica ou cede a uma obediência parcial? Será que, alguma vez, Jesus deixou no ar a ideia que nós podemos só obedecer a uma parte e deixar o resto, porque ainda assim Deus é amor? E sobre repreensões? Jesus falou alguma coisa sobre repreensões? Eu, quando estava a pensar nisto, veio-me à mente alguns momentos em que Jesus repreendeu os seus discípulos. E eu fico arrepiado. As repreensões de Jesus eram duras, amados. Muito duras.
Amados, e sobre as consequências do pecado? Será que Jesus disse alguma coisa? Jesus deixou alguma mensagem uma mensagem clara sobre quais são as consequências dos meus pecados? Estas questões nós as podemos levantar olhando para a história, porque elas estiveram presentes lá naquela história. Mas elas são tão pertinentes para nós hoje, amados. São tão pertinentes para nós hoje. Nós estamos na nova aliança. Uma aliança alicerçada em Cristo. Lembrávamos hoje na EBD, temos o melhor mediador do mundo para qualquer tipo de aliança. Cristo. Ele que se entregou por nós para ser mediador desta aliança. A dimensão do amor, da graça, da bondade dele não tem limites. Mas sabem, este já era o Deus que estava presente na primeira aliança. E seria um erro grave para cada um de nós olhar para a história e ignorar aquilo que aconteceu. E olhar para ela com uma atitude de aprendizagem e perceber o que é que hoje Deus me está a dizer. O que é que hoje Deus me está a colocar nos meus olhos, na minha mente, no meu coração, a respeito destas questões tão pertinentes para a vida do seu povo. Eu oro e espero, e tenho a certeza, amados. Aliás, é um dos ensinos que nós tivemos desta reflexão, é que Deus responde às nossas orações. Se o buscarmos, Ele vai responder. A minha oração é que, de facto, o Senhor responda na nossa intimidade com Ele, Ele possa responder individualmente a cada uma destas questões. E que em resposta a estas questões nós possamos crescer na intimidade com Ele, na proximidade com Ele, sermos transformados, porque o plano que Ele tem para as nossas vidas é absolutamente sublime. Mas Ele deseja isso de nós, todos nós. E eu queria acabar como comecei. Sinto-me um jumento perante isto. Que o Senhor tenha graça e misericórdia de nós, amados. Vamos ficar de pé. Pai, nós, neste tempo que Tu nos permitiste estar aqui juntos, já Te pudemos entregar manifestações de gratidão, de reconhecimento. Já celebramos que Tu és um Deus supremo sobre todas as coisas. Já afirmamos que a Tua graça é sem limites. Já lembramos a dimensão do Teu amor, um amor que foi manifesto lá na cruz. E, Pai, nós queremos reafirmar isso. E estamos aqui na Tua presença a ser confrontados com a Tua palavra nessa condição em que não esquecemos quem Tu és. Nem esquecemos aquilo que Tu tens feito na nossa vida, na vida de cada um de nós que aqui está. Num ou noutro momento em que nos encontramos, certamente Tu tens feito alguma coisa nas nossas vidas. É nessa condição que aqui estamos. Mas, Pai, nós precisamos tanto de crescer na intimidade, na integridade da nossa caminhada contigo, Pai. E, Pai, nós não queremos, pelo contrário, nós queremos cada vez ser mais verdadeiros e autênticos na nossa adoração. Quando afirmamos estas coisas, queremos que elas façam sentido para nós. Mas sabemos que isso está dependente da Tua intervenção nas nossas vidas. De nós compreendermos o Teu plano, a Tua vontade, os Teus propósitos. E por isso Te buscamos nesta hora, Pai. Tal como o povo fez naquela época. Ele buscou-te. Nós queremos Te ouvir. Sabemos que Tu vais responder, Pai. Eu peço que Tu, de facto, respondas às nossas perguntas, às nossas indagações. Estamos certos que o vais fazer. Mas, Pai, nós precisamos da ação sublime do Teu Santo Espírito, porque nós não queremos falhar, Pai. Nós queremos cumprir. Nós queremos Te obedecer. Sabemos que algumas coisas que Tu nos pedes são difíceis. Às vezes incompreensíveis aos nossos olhos. Tal como eram para aqueles naquele tempo. Mas, Pai, nós queremos obedecer. Sabemos que se Tu mandaste, se é a Tua ordem, então é para cumprir. Sabemos que Tu não vais falar nada diferente daquilo que já falaste. Tal como naquela época,
Mas, Pai, dá-nos entendimento e discernimento para Te ouvir neste tempo, nestas circunstâncias, no momento da vida em que nos encontramos, enfrentando os desafios que temos pela frente, possamos verdadeiramente e integralmente obedecer à Tua palavra. Que possamos, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua intervenção, estar disponíveis a negarmos a nós próprios, tomarmos a nossa cruz e seguir-Te. E seguir-Te porque não há outra coisa que nós queiramos fazer. Ó Pai, seguir-Te sempre nesta caminhada aqui e até ao dia em que Tu nos vais chamar à Tua presença ou que Tu nos dês a graça de sermos surpreendidos pela volta de Jesus Cristo, como nós ansiamos isso, Pai. Pai, faz essa obra em nós. E Pai, nós clamamos isto nesta hora, mais uma vez, lembrando a gratidão que temos, o reconhecimento que temos de que Tu és um Deus realmente verdadeiramente maravilhoso, que a Tua graça não tem limites, o Teu perdão é transformador, que não há problema que Tu não possas transformar, que Tu não possas cuidar, que não há dificuldade que não possa ser ultrapassada por Ti, porque em última análise, Pai, a Tua graça nos basta em qualquer circunstância e nós somos gratos por isso. Ajuda-nos pela Tua presença e pela Tua intervenção a viver isso diariamente no nosso viver e que como resultado disso o nosso viver possa realmente transparecer, emanar um perfume maravilhoso que é o perfume da Tua presença, que possa primeiramente chegar a Ti, mas possa chegar àqueles que estão à nossa volta e que eles possam também desejar ter este perfume nas suas vidas, o perfume de Cristo. Pai, faz essa obra em nossas vidas, uma obra que é Tua, tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti, tudo é para Ti. Glória ao Teu nome para todo sempre. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos tudo isto e fazemos-lo com gratidão nos nossos corações. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. Comigo também, e esse amor